Você falava sobre economia, sobre política, e a sensação que se tem, Beto, pelo menos na interpretação dos especialistas da área econômica, é que a economia não ganha uma vida mais saudável, vou falar assim, do ponto de vista da movimentação, do aquecimento, porque a agenda política não anda. As reformas estão paradas, a reforma previdenciária vai lentamente andando na Câmara Federal, a reforma previdenciária, a reforma tributária também não anda, a reforma administrativa que o governo federal tanto precisa para reestruturar a máquina pública da União também está parada, tanto é que a medida provisória que disciplina a redução no número de ministérios de 29 para 22 poderá caducar no dia 3 de junho, se a Câmara Federal não aprovar até o dia 31 de maio essa reforma administrativa. E o certo, Beto Almeida, em meio a esse balaio todo que nós estamos enfrentando, é que quando eu falo, por exemplo, dessa citação do Alverne Lacerda, das férias coletivas numa das principais unidades de fabricação de calçados do interior do Ceará, em Tauá, férias coletivas, é um sinal ruim para a economia. Significa que há menos consumo e, com isso, há uma necessidade de se reduzir o ritmo da indústria. Zenon, a gente novamente volta a entrelaçar a questão da economia com a política. Porque a gente está falando aí, quando se dá férias coletivas, significa dizer o seguinte, é uma alternativazinha ali, um meio termo para evitar demissão. E normalmente demissão em massa de trabalhadores. E o país hoje, Luzinor, está com um quadro de 13 milhões e 400 mil desempregados. Enquanto isso, o que a gente está assistindo, Luzinor? Para segurar os empregos, permita-me, Beto, só essa observação, não demitir e, ao mesmo tempo, também racionalizar custos na empresa para garantir a manutenção desses empregos. Ninguém sabe, infelizmente, até quando. Sim, Luzinor, mas uma ação que depende de outras. Vamos lá, o país está com esses 3 milhões e 400 mil desempregados, à beira de uma crise fiscal, porque o próprio governo está dizendo que não tem mais recursos, mas o que nós vemos no Congresso Nacional, Luzinor? Um bando de políticos preocupados em fazer vingança ou se sobrepor à força do governo e simplesmente ignorando o debate e principalmente a votação de matérias que são importantes, estratégicas e definidoras para o país. Eu não estou falando para o governo Bolsonaro, não. Eu estou querendo aqui, Luziano, me afastar claramente dessa divergência que existe hoje entre o modo desastroso do governo Bolsonaro e suas críticas e também o modo como os políticos estão vendo nessa corda que está esticada demais e em algum momento ela vai romper e essa conta está sendo paga pelos brasileiros. É isso que preocupa, porque eu não vejo, eu não vejo no sentido contrário uma preocupação séria dos políticos em tentar resolver estes impasses. Mas é preciso também se registrar, Beto Almeida, que o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, é uma espécie de freio para barrar determinados avanços do Executivo. Por exemplo, o que se questiona muito é que o governo do presidente Jair Bolsonaro está acelerado demais para impor determinadas medidas por meio das medidas provisórias, que é um caminho para você ouvinte entender, internauta entender. A medida provisória é um instrumento que dispõe o chefe do Poder Executivo para anunciar, para colocar em prática determinadas medidas por um prazo limitado, que depende, a medida provisória também da aprovação do Congresso Nacional, mas é uma forma que o governo encontra até mesmo de legislar na ausência do Legislativo, na ausência do ponto de vista da lentidão do Poder Legislativo. O conflito tem essas nuances e é importante que nós tenhamos aí, Beto, um caminho de bom senso, de negociação, de conversa, sem barganha e que o país comece a andar. Mas é o que está faltando mesmo, Zedon. Quando você fala na medida provisória, eu também sou contra a medida provisória, mas acontece que Bolsonaro não é o único que fazia uso, que faz uso delas, não. Dilma fez esse uso das medidas provisórias, o Lula fez uso das medidas provisórias. Agora, quando o governo está lá com a sua base aliada bem contemplada, aí não tem questionamento muito grave a essas medidas provisórias.